A mensagem de texto chegou às 2h47 da manhã e, quando vi o código de área, meu peito se apertou de um jeito que não acontecia há quase 6 anos. A mensagem era curta, apenas 12 palavras que fizeram minhas mãos gelarem, embora eu estivesse sentada em meu apartamento superaquecido, com o radiador batendo contra a parede. Encontraram mais 4 pessoas, mesma montanha. Você precisa ver isso. O número pertencia a alguém com quem eu não falava desde 2018, na época em que eu ainda tinha um laboratório com meu nome na porta, colegas que retornavam minhas ligações e um futuro que parecia algo diferente de organizar suprimentos farmacêuticos no porão de um armazém da meia-noite às 8 da manhã. Coloquei meu celular na bancada da cozinha e o encarei como se ele pudesse explodir. Por 6 anos, eu havia construído uma vida pequena e tranquila que não envolvia pensar no que aconteceu nas montanhas do norte do New México, sobre a filmagem que capturei, sobre os 61 segundos de vídeo que me transformaram de doutora Rachel Torres, ecóloga de vida selvagem com uma carreira promissora, estudando a dinâmica predador-presa em ecossistemas alpinos, para a mulher que tentou passar uma fantasia como descoberta científica, a mulher que humilhou a si mesma e sua instituição por atenção, a mulher cujo rosto se tornou um meme acompanhado da palavra falso em letras vermelhas e garrafais. Me servi de um copo d'água que não bebi e li a mensagem novamente. Mais 4 pessoas encontradas. Não 4 pessoas desaparecidas, 4 pessoas encontradas. Essa distinção era importante. Digitei uma resposta perguntando o que ele queria dizer, mas a apaguei antes de enviar. Em vez disso, abri meu notebook, o mesmo que usei para analisar pela primeira vez as imagens do meu conjunto de câmeras remotas em 2018. O mesmo que ainda tinha os arquivos originais enterrados em uma pasta que eu não abria há 3 anos. Porque olhar para eles me fazia sentir como se meus pulmões estivessem se enchendo de cimento. Os sites de notícias carregaram lentamente na minha conexão de internet barata. Rolei por artigos sobre audiências no Congresso e divórcios de celebridades até encontrar o que estava procurando. A manchete dizia: 4 trilheiros resgatados após 3 dias desaparecidos na região selvagem de Sangre de Cristo. A fotografia mostrava equipes de emergência ao redor de 4 pessoas envoltas em cobertores térmicos metálicos. Seus rostos pareciam pálidos e confusos no flash da câmera. O artigo dizia que eles haviam desaparecido durante o que deveria ser uma viagem de mochila de 2 dias pelas terras altas a leste de Taos. Seus veículos foram encontrados no início da trilha. Suas últimas coordenadas de GPS conhecidas vieram de um mensageiro via satélite que um deles carregava. Depois, nada por 72 horas. As equipes de busca e resgate haviam varrido a área 2 vezes antes de encontrá-los dentro de um sistema de cavernas de calcário que não aparecia em nenhum mapa oficial. Todos os 4 estavam desidratados, mas ilesos. Todos os 4 alegavam a mesma coisa impossível. Algo os havia carregado até lá. Algo enorme. Algo que falou com eles em uma voz tão profunda que fazia suas caixas torácicas vibrarem. Fechei o notebook e fiquei sentada no escuro da minha cozinha, ouvindo o radiador chiar e estalar. As coordenadas listadas no artigo ficavam a menos de 3 quilômetros de onde minha câmera estava posicionada 6 anos atrás. A menos de 3 quilômetros de onde eu havia gravado imagens de algo que não deveria existir, se aproximando do meu equipamento, olhando diretamente para a lente, com olhos que refletiam a luz infravermelha como pedras polidas, e falando palavras em uma língua que não deveria conhecer. Fique longe. Não é seguro para você aqui. Essas foram as palavras, ditas com uma voz que parecia vir de algum lugar profundo do subsolo, como rochas se moendo, como a própria terra tentando formar a fala humana. Eu havia assistido àquela filmagem 200 vezes antes de mostrá-la a alguém.
Verifiquei se a câmera tinha defeitos. Examinei cada quadro em busca de evidências de adulteração. Verifiquei o registro de data e hora, com os dados do carregador solar e os registros de temperatura. Tudo batia. Tudo indicava que o que eu estava vendo era real. Eu tinha 34 anos na época, no meu terceiro ano em um cargo de pesquisa no Southwest Environmental Institute, conduzindo um estudo de longo prazo sobre como as mudanças climáticas estavam afetando as populações de pumas na Cordilheira Sangre de Cristo. Eu tinha 18 câmeras ativadas por movimento, distribuídas por mais de 360 quilômetros quadrados de área selvagem. A maioria das filmagens que coletei mostrava exatamente o que se esperaria: alces pastando, ursos negros cavando em busca de larvas, pumas movendo-se na escuridão com seus olhos brilhando em verde na luz infravermelha. Então, a câmera número 12, posicionada perto de uma passagem estreita entre dois picos a 3.400 metros de altitude, capturou algo totalmente diferente. A criatura apareceu às 13h22 da manhã de 8 de junho de 2018. Entrou no quadro pelo lado esquerdo, andando ereta sobre duas pernas. A postura era mais humana do que a de um macaco, mas as proporções estavam erradas. Os braços eram compridos demais, os ombros muito largos. A cabeça se projetava para a frente no pescoço de uma forma que sugeria músculos trapézios enormes. O corpo todo era coberto por pelos castanho-avermelhados escuros que pareciam grossos e ásperos. A altura era difícil de estimar sem um ponto de referência claro, mas com base na posição da câmera e na vegetação ao redor, calculei que estava entre 2,10 e 2,40 metros de altura. Ela caminhou diretamente para a câmera, sem hesitação. Nenhum comportamento de curiosidade, nenhuma abordagem cautelosa. Moveu-se como se soubesse exatamente o que era a câmera e onde encontrá-la. Quando alcançou a árvore, onde eu havia montado o equipamento, parou e se inclinou, dobrando a cintura, aproximando o rosto da lente. Foi quando tive a visão mais clara. O rosto era largo e achatado. A arcada supraciliar era pronunciada. O nariz era largo e ligeiramente arrebitado. A boca não tinha lábios, mas era expressiva. E os olhos, aqueles olhos olhavam diretamente para a câmera com uma inteligência inconfundível. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, do jeito que uma pessoa faz ao examinar algo interessante. Então, abriu a boca e falou. A qualidade do áudio era ruim, porque o microfone da câmera foi projetado para gravar som ambiente, não a fala. Mas as palavras foram claras o suficiente. Fique longe. Uma pausa de talvez 2 segundos. Não é seguro para você aqui. A criatura manteve contato visual com a câmera por mais um momento. Então, endireitou-se, virou-se e voltou pelo mesmo caminho. A sequência inteira durou 61 segundos. Fiquei no meu escritório no centro de Santa Fé e assisti àquela filmagem até meus olhos arderem. Fiz anotações. Esbocei o rosto da criatura de memória. Calculei o comprimento de sua passada e estimei seu peso com base na profundidade com que seus pés comprimiam o solo. Tudo o que fiz seguiu a mesma metodologia rigorosa que apliquei a toda a minha pesquisa. Documentar, analisar, fazer referências cruzadas, tirar conclusões com base em evidências. Minha conclusão era impossível, mas inevitável. Eu havia capturado a filmagem de um primata bípede desconhecido que possuía capacidade de linguagem e consciência tecnológica. Eu sabia o que as pessoas diriam, sabia a resposta que receberia, mas também sabia que, se mantivesse essa filmagem escondida, se a enterrasse por medo de parecer ridícula, estaria traindo tudo em que acreditava sobre ciência e verdade. Então, fiz o que achei que era a coisa responsável a fazer. Compartilhei com meu diretor.
O Dr. James Whitmore me contratou logo após meu pós-doutorado na UC Davis. Ele tinha 62 anos, uma figura respeitada na biologia da vida selvagem, com 35 anos de experiência de campo. Ele me orientou durante os difíceis estágios iniciais da minha carreira. Eu confiava nele completamente. Mostrei a ele a filmagem em seu escritório em uma tarde de terça-feira. Ele assistiu 3 vezes sem falar. Então, recostou-se na cadeira e me olhou com uma expressão que não consegui interpretar. Onde esta câmera estava posicionada? Ele perguntou. Mostrei a ele a localização em um mapa. Ele assentiu lentamente. Então perguntou se eu havia mostrado a filmagem para mais alguém. Eu disse que não, apenas para ele. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas sentado ali, olhando para a imagem congelada na tela do meu notebook, mostrando o rosto da criatura de perfil. Finalmente ele disse: Rachel, preciso que você pense com muito cuidado sobre o que quer fazer com isso. Se você divulgar, sua carreira nunca mais se recuperará. As pessoas vão presumir que você forjou. Mesmo que não tenha, mesmo que isso seja de alguma forma real, você passará o resto de sua vida profissional se defendendo em vez de fazer pesquisa. É isso que você quer? Eu disse a ele que queria que a verdade viesse à tona. Ele me pediu para lhe dar 48 horas antes de tomar qualquer decisão. Disse que queria consultar alguns colegas, obter outras perspectivas. Eu concordei porque confiava nele. Esse foi meu primeiro erro. Em 36 horas, a filmagem vazou online. Não por mim. Eu nunca a enviei para lugar nenhum. Mas, de alguma forma, apareceu em um site de criptozoologia com meu nome anexado e uma descrição que fazia parecer que eu estava afirmando ter prova definitiva do Bigfoot. A partir daí, se espalhou. YouTube, Reddit, Twitter, Facebook. Todas as plataformas que você possa imaginar. No final da primeira semana, o número de visualizações estava na casa dos milhões. A resposta se dividiu exatamente ao meio. Metade das pessoas que assistiam pensava que estava vendo algo revolucionário. A outra metade tinha certeza absoluta de que era falso. Os céticos eram mais barulhentos. Um supervisor de efeitos visuais da Industrial Light and Magic fez um vídeo de 40 minutos detalhando a filmagem, alegando que era possível ver as costuras da fantasia se a imagem fosse aprimorada corretamente. Um primatologista do zoológico de San Diego afirmou que as proporções da criatura eram anatomicamente impossíveis para qualquer primata conhecido. O engenheiro de áudio analisou a voz e concluiu que havia sido sintetizada usando software disponível comercialmente. Nenhum deles teve acesso aos arquivos brutos. Nenhum deles examinou a câmera original ou o cartão de memória. Nenhum deles esteve no local. Mas sua especialização lhes deu credibilidade e suas conclusões deram às pessoas permissão para descartar o que estavam vendo. A cobertura da mídia foi brutal. As emissoras de notícias locais exibiram segmentos com manchetes como "Pesquisadora afirma que Bigfoot fala inglês". A mídia nacional pegou a história como algo peculiar. O tipo de coisa que se coloca no final de um noticiário para aliviar o clima. Apresentadores de talk shows noturnos fizeram piadas. Alguém criou uma camiseta com uma captura de tela da minha filmagem e a legenda: "Eu sou fluente em besteira". O Southwest Environmental Institute me convocou para uma reunião. O Dr. Whitmore estava lá, junto com o diretor de relações públicas e um advogado que eu nunca tinha visto. Eles me sentaram em uma sala de conferências com janelas do chão ao teto, com vista para a praça, e me disseram que eu havia violado as políticas institucionais ao divulgar dados de pesquisa sem a devida revisão. Tentei explicar que não havia divulgado nada, que a filmagem havia vazado sem minha permissão, mas eles não estavam interessados em explicações.
O advogado disse que o instituto estava sofrendo pressão de doadores que não queriam ser associados à pseudociência. O diretor de RP disse que minha permanência no emprego estava criando uma distração prejudicial à missão da organização. O Dr. Whitmore ficou sentado lá e não disse nada. Eles me deram uma escolha. Eu poderia pedir demissão voluntariamente, ou eles poderiam me demitir por justa causa. De qualquer forma, meu cargo estava terminando. Olhei para o Dr. Whitmore e esperei que ele dissesse algo, que me defendesse, que pelo menos reconhecesse que eu havia seguido o protocolo adequado ao mostrar a filmagem a ele primeiro. Ele olhou para as próprias mãos. Pedi demissão naquela tarde. Meu acesso ao prédio foi revogado imediatamente. Eles encaixotaram meu escritório e enviaram o conteúdo para meu apartamento. Nunca mais falei com o Dr. Whitmore. A comunidade científica se fechou. Colegas com quem trabalhei por anos pararam de responder meus e-mails. Organizadores de conferências retiraram convites para palestras. Editores de periódicos rejeitaram artigos que eu havia submetido meses antes. Meu nome se tornou tóxico. Ninguém queria a associação. Candidatei-me a cargos de pesquisa em outras instituições. Ninguém me retornou. Tentei conseguir trabalho como técnica de campo, o tipo de trabalho que eu fazia na graduação. Ninguém me contratava. Eventualmente, parei de tentar. Aceitei um emprego de gerenciamento de estoque em um armazém de suprimentos médicos. O trabalho era mecânico e o pagamento era péssimo, mas ninguém lá sabia quem eu era ou o que eu supostamente tinha feito. Eu trabalhava sozinha no porão, contando caixas. Estava tudo bem, era o suficiente. 6 anos se passaram assim. 6 anos mantendo a cabeça baixa e tentando não pensar na filmagem ou no que ela me custou. 6 anos dizendo a mim mesma que fiz a coisa certa, mesmo que a coisa certa tenha destruído minha vida. E agora, 4 pessoas haviam sido encontradas nas mesmas montanhas onde minha câmera capturou aquela criatura. 4 pessoas alegando que algo as havia levado para um lugar seguro. Peguei meu celular e liguei para o número que havia me enviado a mensagem. Ele atendeu no segundo toque. Sua voz soava exatamente como eu me lembrava, cuidadosa e precisa. Rachel, ele disse, eu esperava que você ligasse. Seu nome era David Chen e ele tinha sido meu assistente de pesquisa em 2018. Ele tinha 26 anos na época, recém-saído do mestrado, brilhante com análise de dados e logística de campo. Quando a filmagem vazou e tudo desmoronou, ele tentou me defender. Ele disse a quem quisesse ouvir que eu era uma pesquisadora rigorosa que nunca fabricaria evidências. Ninguém o ouviu também. Ele perdeu seu cargo no instituto na mesma semana que eu perdi o meu. Eu não falava com ele desde então porque me sentia culpada por meu erro ter desviado a carreira dele também. Por que você está me contatando agora? Perguntei. Porque encontraram as pessoas, disse ele. E o que elas estão dizendo bate com o que vimos. Eu esperei. Ele continuou. Elas estão dizendo que algo grande as levou. Algo que andava sobre 2 pernas e falou com elas. As autoridades estão chamando de alucinação induzida por um trauma, mas eu peguei os relatórios de busca e resgate. Todos os 4 trilheiros estão contando a mesma história com detalhes consistentes. Isso não acontece com alucinações. Onde você está? Perguntei. Taos. Estou aqui há 3 dias. Rachel, tem mais uma coisa. Alguém me enviou filmagens, vários clipes de fontes diferentes, mostrando a mesma coisa que capturamos. Uma criatura, falando, avisando as pessoas. Fechei os olhos. Quantos clipes? Perguntei. 11, abrangendo os últimos 8 anos. Todos da Cordilheira Sangue de Cristo. Todos mostrando o mesmo padrão de comportamento. Alguém tem coletado essas filmagens. Alguém queria que eu as visse. Por que enviariam para você? Perguntei. Eu não sei, mas acho que eles querem que a gente investigue. Querem que a verdade venha à tona.
Pensei no meu trabalho no armazém. Pensei na vida tranquila que eu havia construído. Pensei no fato de que eu tinha 40 anos, sem carreira, sem perspectivas e sem nada a perder. Quando posso chegar aí? Perguntei. Dirigi para o norte na manhã seguinte, depois que meu turno acabou. A rota me levou por Espanhola e depois pela rodovia 68, seguindo o Rio Grande enquanto ele cortava o deserto. As montanhas se erguiam à minha frente como uma muralha de pedra e floresta, picos ainda com neve, embora fosse final de setembro. Eu tinha feito essa viagem centenas de vezes durante meus anos de pesquisa. Toda vez que via aquelas montanhas, sentia algo como reverência. Elas eram antigas de uma forma que tornava as escalas de tempo humanas insignificantes. Elas continham mistérios que nunca seriam resolvidos. David me enviou o endereço de um motel em Taos, o tipo de lugar com pintura desbotada e quartos que cheiravam a cigarro, mesmo que fumar fosse proibido há uma década. Encontrei-o esperando no estacionamento. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava. Seu cabelo estava começando a ficar grisalho nas têmporas. Ele usava óculos agora, mas sua expressão era a mesma, aquela intensidade cuidadosa que significava que ele estava resolvendo um problema. Fomos para o quarto dele. Ele tinha um notebook montado na pequena escrivaninha perto da janela e papéis espalhados pelas duas camas. Mapas, impressões de coordenadas, fotografias. Isso é tudo que eu tenho, disse ele. Ele me mostrou as filmagens primeiro, 11 clipes de vídeo, todos gravados em celulares ou câmeras pessoais. As datas variavam de 8 anos a 3 meses atrás. Cada um mostrava o mesmo padrão. Pessoas fazendo trilha, a criatura aparecendo, um aviso dado naquela voz distinta. Voltem, perigo próximo, homens com armas. As palavras variavam um pouco, mas a mensagem era consistente. Deixem esta área imediatamente. Assisti a cada clipe 2 vezes. A criatura era sempre a mesma. Mesmo tamanho, mesma constituição, mesma coloração castanho avermelhada, mesmos olhos inteligentes, mesma pronúncia cuidadosa. Isso não são vários indivíduos, eu disse. É a mesma criatura aparecendo ao longo de 8 anos. David assentiu. A consistência é notável e olhe as localizações. Ele abriu um mapa em seu notebook com pinos coloridos marcando onde cada vídeo foi gravado. Todos os pinos se agrupavam em uma área aproximadamente circular, com cerca de 24 quilômetros de diâmetro. O centro desse círculo era o vale onde minha câmera havia sido posicionada. Este é o território dela, disse ele. Ela tem estado ativa nesta área por pelo menos 8 anos, possivelmente mais. Nós só nunca tivemos documentação antes. Quem te enviou esses arquivos? Perguntei. E-mail anônimo, remetente irrastreável. Apenas um link para uma pasta de armazenamento em nuvem e uma mensagem que dizia: a verdade precisa ser dita. Recostei-me na parede. Por que agora? Perguntei. Por que enviar isso para você depois de 6 anos? David abriu outro documento em sua tela. Por causa disso, disse ele. Era um pedido de licença protocolado no Bureau of Land Management. O requerente era uma empresa chamada Altura Mining and Minerals. Eles estavam solicitando permissão para realizar perfuração exploratória na região selvagem de Sangre de Cristo. A localização proposta era o vale exato onde minha câmera estivera. O pedido mencionava levantamentos geológicos, indicando depósitos potenciais de elementos de terras raras. Mencionava valores estimados na casa das centenas de milhões de dólares. Mencionava benefícios econômicos e implicações de segurança nacional. O pedido tinha data de 6 meses atrás, status atual, pendente. Senti algo frio percorrer meu estômago. Eles querem minerar aquela área, eu disse. David assentiu. E se sua filmagem de 2018 tivesse sido levada a sério?
Se cientistas tivessem vindo procurar por uma espécie de primata desconhecida, todo aquele vale teria sido interditado. Estudos de impacto ambiental, proteções de espécies ameaçadas. O processo de licenciamento teria sido adiado por anos, talvez bloqueado completamente. Então alguém garantiu que sua filmagem fosse desacreditada, disse ele. Alguém pagou para que isso acontecesse. Ele abriu um novo documento, registros financeiros, formulários de divulgação pública. Ele tinha feito sua pesquisa. O supervisor de efeitos visuais, que desmentiu minha filmagem, recebeu um pagamento de consultoria de $20 mil da Altura Mining, 2 semanas depois de postar seu vídeo. A primatologista recebeu $18 mil por serviços de consultoria especializada. O engenheiro de áudio recebeu $25 mil, tudo documentado em registros fiscais e comerciais. Eles compraram o desmentido, eu disse. Eles pagaram especialistas para destruir minha credibilidade, para que ninguém olhasse muito de perto para aquela montanha. David abriu mais documentos. Fica pior. A Altura Mining é uma subsidiária de uma corporação maior chamada Continental Resource Development. A CRD tem contratos com o Departamento de Defesa. Aqueles elementos de terras raras que eles querem minerar são cruciais para sistemas de orientação de mísseis e tecnologia de drones. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de interesses de segurança nacional. Sentei-me na beira da cama. Minhas mãos tremiam. Eles destruíram minha carreira para proteger uma operação de mineração. Eles me deixaram perder tudo para que pudessem extrair minerais de uma montanha. E a criatura, disse David em voz baixa. Ela tem tentado alertar as pessoas para longe daquele vale há anos. Toda vez que alguém chega perto demais, ela aparece e diz para irem embora. Está tentando proteger aquele lugar. Do quê? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse: acho que precisamos falar com alguém que conheça a história daqui. Alguém que entenda o que aquela terra significa. Há um pueblo a cerca de 30 quilômetros ao sul daqui. Taos Pueblo. Entrei em contato com o escritório de ligação cultural deles e expliquei que estava pesquisando padrões de vida selvagem na área. Eles me conectaram com um homem chamado Joseph Herrera. Ele tem 73 anos e conhece as histórias antigas. Vamos nos encontrar com ele amanhã de manhã. Passei aquela noite no quarto de motel ao lado do de David, deitada acordada e ouvindo os caminhões passarem na rodovia. Eu não parava de pensar na filmagem, na criatura se inclinando para olhar para minha câmera, na maneira cuidadosa com que pronunciava cada palavra. Fique longe, não é seguro para você aqui. Não estava me ameaçando, estava me avisando a todos que pudessem ver aquela filmagem, tentando proteger as pessoas de algo perigoso naquele vale. Na manhã seguinte, dirigimos para o sul para encontrar Joseph Herrera. Ele morava em uma pequena casa com paredes de adobe e um jardim cheio de milho e abóbora. Ele estava nos esperando na varanda da frente, um homem magro, com longos cabelos grisalhos, trançados nas costas e linhas profundas no rosto que falavam de décadas passadas ao ar livre. Ele nos convidou para entrar e nos serviu café em canecas de barro. Então perguntou o que queríamos saber. David explicou sobre a filmagem, sobre os trilheiros que foram encontrados, sobre a empresa de mineração. Joseph ouviu sem interromper. Quando David terminou, Joseph ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: meu avô me contou sobre os protetores quando eu era jovem. Eu pensava que eram apenas histórias, contos de ensinamento para nos ajudar a respeitar a terra. Mas talvez fossem algo mais. Ele explicou que as montanhas sempre foram sagradas para seu povo. Certos lugares continham poder, lugares antigos onde a terra se lembrava de coisas de antes do tempo humano. Esses lugares não deveriam ser perturbados.
De acordo com as histórias antigas, protetores vigiavam esses locais sagrados. Eles não eram humanos nem animais, algo no meio, algo que entendia ambos os mundos. Eles não machucavam as pessoas, disse Joseph. Eles as guiavam. Se alguém se aproximasse demais de um lugar sagrado, os protetores apareciam e os faziam voltar. Se a pessoa não ouvisse, os protetores os levavam para um lugar seguro e os mantinham lá até que o perigo passasse. Que tipo de perigo? Perguntei. Joseph me olhou com olhos escuros. O perigo de homens que pegam sem pedir. Homens que cavam, explodem e destroem. Os protetores podem sentir quando esses homens estão chegando. Eles tiram as pessoas do caminho para que ninguém se machuque no conflito. Pensei nos 4 trilheiros, no intervalo de 3 dias antes de serem encontrados. Você está dizendo que essa criatura esconde pessoas, eu disse. Mantém-nas seguras em cavernas até que o perigo passe. Joseph assentiu. É o que as histórias dizem. E quando acaba, os protetores os guiam de volta para onde podem ser encontrados. Mas eles não deixam as pessoas se lembrarem claramente. A memória fica turva, como um sonho. A proteção requer segredo. David se inclinou para a frente. Nas histórias do seu avô, onde ficavam esses lugares sagrados, onde os protetores viviam? Joseph foi até uma prateleira e pegou um mapa antigo, desenhado à mão em couro curtido. Ele o estendeu sobre a mesa. Seu dedo traçou uma linha pelas montanhas, depois circulou uma área. Aqui, disse ele, este vale, nós o chamamos de o lugar do coração. O sangue da terra está lá, pedra vermelha que contém poder. Nosso povo parou de ir lá há gerações. Perigoso demais. Não por causa dos protetores, mas pelo que está por baixo. A própria pedra é viva de certa forma. Perturbá-la traz doença. Olhei para David. Pedra vermelha. Elementos de terras raras são frequentemente encontrados em depósitos minerais avermelhados. Se este vale contém quantidades concentradas, a atividade geológica poderia criar campos magnéticos incomuns, talvez até radiação de baixo nível. Isso poderia causar a doença que Joseph está descrevendo. E explicaria por que a criatura quer que as pessoas fiquem longe, disse David. Não está apenas protegendo um local sagrado, está protegendo as pessoas de ficarem doentes. Joseph dobrou o mapa cuidadosamente. Os protetores vigiam aquele vale há mais tempo do que podemos lembrar. Eles entendem o que nós esquecemos, que alguns lugares não devem ser tocados, que algumas riquezas não valem o custo. Conversamos por mais 1 hora. Joseph nos contou mais histórias, detalhes sobre encontros que seu avô testemunhou quando jovem. Descrições dos protetores que batiam com o que eu tinha visto na minha câmera. Quando saímos, ele nos acompanhou até nosso carro. Antes de partirmos, ele disse: se vocês vão contar essa história, contem tudo. Digam às pessoas por que os protetores são necessários. Digam a elas o que será perdido se aquele vale for destruído. Dirigimos de volta para Taos, em silêncio. Quando chegamos ao motel, David pegou seu notebook e me mostrou algo novo. Imagens de satélite, disse ele. Tenho comparado imagens de diferentes anos. Olhe isso. Ele me mostrou 2 imagens do vale, lado a lado. Uma de 5 anos atrás, outra de 2 meses atrás. A diferença era sutil, mas clara. Novas estradas de acesso cortavam a floresta, áreas desmatadas onde equipamentos haviam sido montados, solo remexido onde perfurações de teste ocorreram. Eles já estão trabalhando lá em cima, eu disse. Antes mesmo de a licença ser aprovada, David assentiu. Levantamento ilegal. Eles estão apostando que quando alguém notar, já terão dados suficientes para defender a mineração em larga escala. E se alguém atrapalhar, se trilheiros entrarem em suas zonas de trabalho, o que acontece então? Pensei nos trilheiros que acabaram de ser encontrados. Na criatura, os carregando para uma caverna.
Nas vozes que Jéssica ouviu do lado de fora, homens falando sobre perímetros e sensores de movimento. O protetor não estava apenas alertando as pessoas para longe de um terreno sagrado. Estava alertando-as para longe de seguranças armados, trabalhando para uma empresa de mineração que operava ilegalmente. E quando os avisos não funcionavam, quando as pessoas não voltavam, a criatura as escondia até que aqueles homens passassem. Preciso ver aquele vale, eu disse. Preciso voltar lá. David me olhou. Já se passaram 6 anos. Você está pronta para isso? Eu não tinha certeza, mas disse que sim mesmo assim. Passamos 2 dias nos preparando. David ainda tinha contatos na comunidade de atividades ao ar livre em torno de Taos, pessoas que lideravam expedições em áreas remotas e conheciam as trilhas. Ele providenciou equipamentos e uma guia que poderia nos levar perto do vale sem chamar atenção. O nome da guia era Maria Sandoval. Ela tinha seus 50 e poucos anos, magra e curtida por décadas de viagens pelas montanhas. Ela nos encontrou no início de uma trilha ao amanhecer de um sábado, com 3 mochilas carregadas e uma unidade de GPS de mão. Ela me olhou com atenção quando David nos apresentou. Você é a pesquisadora que filmou a criatura, disse ela. Não era uma pergunta. Eu assenti. Maria sorriu. Bom, eu também já a vi. Não de perto, mas já a ouvi. 3 anos atrás, eu estava guiando clientes em uma viagem com pernoite. Estávamos montando o acampamento ao entardecer quando ouvi aquela voz. Profunda como nada natural. Dizia, desçam a montanha. Arrumei meus clientes e fomos embora. Descobri mais tarde que um raio havia caído naquela noite exatamente onde teríamos acampado. Começou um incêndio que queimou 80 hectares. Aquela coisa salvou nossas vidas. Começamos a caminhar. A trilha subia constantemente através de uma floresta mista de coníferas, com pinheiros ponderosa, dando lugar a abetos e pinheiros à medida que ganhávamos altitude. Maria estabeleceu um ritmo constante. Ela não falava muito, apenas apontava pontos de referência e nos mantinha no curso. Ao meio-dia, havíamos subido 900 metros. O ar estava rarefeito e frio. Eu podia ver minha respiração. Paramos para almoçar em um cume que oferecia vistas de quilômetros de natureza selvagem. Maria apontou para um vale abaixo de nós, uma dobra profunda nas montanhas densa de árvores. É para lá que vocês estão indo, disse ela. O lugar do coração. Eu disse ao meu povo que estava guiando pesquisadores de vida selvagem. Eles sabem que não devem fazer perguntas. Vamos acampar esta noite neste cume. Amanhã vocês descem para o vale. Eu não vou com vocês. Por que não? Perguntou David. Porque eu respeito o protetor, disse Maria. Ele deixou claro que humanos não deveriam ir lá. Vou violar isso uma vez para trazê-los perto, mas não entrarei no vale. Essa é uma escolha de vocês. Montamos acampamento enquanto o sol se punha em direção aos picos do oeste. Maria fez uma pequena fogueira e preparou café. Sentamos ao redor das chamas, enquanto a escuridão preenchia a floresta abaixo. As estrelas surgiram incrivelmente brilhantes. Eu havia esquecido como era o céu, longe das luzes da cidade. Você acredita nas histórias? Perguntei a Maria. Sobre os lugares sagrados e os protetores. Ela ficou em silêncio por um tempo. Então disse: eu acredito que algumas coisas são mais antigas do que entendemos. Acredito que a Terra tem memória. Acredito que existem seres que existem fora de nossas categorias, que não podem ser facilmente explicados ou classificados. O protetor é uma dessas coisas. Ele não se encaixa na ciência, na religião ou no folclore. Ele simplesmente é. E escolheu proteger aquele vale. A questão é por quê. Pensei na pedra vermelha que Joseph descreveu, nos minerais de terras raras, nos homens com armas trabalhando ilegalmente na escuridão. Talvez ele entenda algo que perdemos, eu disse. Que a extração tem consequências, que tirar da terra exige algo em troca. Maria assentiu.
Os costumes antigos ensinavam o equilíbrio. Você pega apenas o que precisa, você agradece, você deixa alguns lugares intocados. As pessoas modernas esqueceram isso. Elas pensam que tudo pode ser possuído, tudo pode ser comprado. O protetor se lembra de forma diferente. Conversamos até tarde da noite. Maria contou histórias sobre as montanhas, sobre as mudanças que viu em 30 anos de guia. Geleiras recuando, florestas morrendo por infestações de besouros, riachos secando. A terra está doente, disse ela, e continuamos a deixá-la mais doente porque queremos mais. Mais metais, mais dinheiro, mais poder. Não perguntamos quanto custa. Quando finalmente me deitei no meu saco de dormir, não consegui dormir. Continuei pensando na filmagem que capturei 6 anos atrás. Na criatura se inclinando para olhar para minha câmera com aqueles olhos inteligentes. Nas palavras que ela disse. Passei 6 anos pensando que aquelas palavras eram sobre mim, sobre minha segurança. Mas talvez nunca tivessem sido sobre mim. Talvez tivessem sido sobre todos. Um aviso destinado a qualquer um que visse a filmagem. Uma mensagem de que alguns lugares deveriam permanecer intocados. Devo ter adormecido em algum momento, porque acordei com a luz cinzenta do amanhecer e o cheiro de café. Maria já tinha o café da manhã pronto, aveia instantânea e café preto forte, que tinha gosto de manhã nas montanhas. Comemos rapidamente e arrumamos tudo. Maria nos acompanhou até a beira do cume, onde uma trilha fraca descia para o vale. É até aqui que eu vou, disse ela. Sigam a drenagem para baixo. Vocês encontrarão o que estão procurando. Mas tenham cuidado. O protetor tolera algumas intrusões, mas há limites. Se ele disser para vocês saírem, saiam. Começamos a descer. A trilha era íngreme e solta, zigue-zagueando por uma vegetação densa. Levamos 2 horas para chegar ao fundo do vale. Quando chegamos, a floresta mudou. As árvores eram mais velhas aqui. Abetos enormes com troncos de mais de 1 metro de diâmetro. O subbosque era denso com samambaias e musgo. Tudo parecia úmido, verde e antigo. David verificou seu GPS. Estamos a menos de 1,5 quilômetros de onde sua câmera estava posicionada, disse ele. E a cerca de 5 quilômetros de onde os trilheiros foram encontrados. Movemo-nos com cuidado pela floresta. Eu estava atenta a qualquer sinal do protetor, qualquer indicação de que estávamos sendo observados. A floresta estava silenciosa, sem pássaros cantando, sem esquilos tagarelando, apenas o som do vento nos galhos altos e nossas botas no chão macio. Então, eu vi. Uma árvore com marcas de garras frescas cravadas fundo na casca. As marcas estavam altas, pelo menos a 2,40 metros de altura. O padrão era claro. 4 sulcos paralelos de dedos enormes. Isso é um marcador territorial, eu disse. Algo grande fez isso nos últimos dias. David fotografou as marcas. Continuamos. 50 metros adiante, encontramos outra árvore marcada. Depois outra. Estávamos andando pelo território do protetor e ele estava nos avisando. O vale se abriu à nossa frente. Através das árvores pude ver uma clareira, talvez com 200 metros de diâmetro. No centro da clareira havia algo que não pertencia ali. Um veículo. Sinalizei para David parar. Agachamo-nos atrás de um tronco caído e observamos. O veículo era uma caminhonete de alta resistência com pneus grandes e uma caçamba coberta. Não tinha marcas nem logotipos de empresa. Ao lado dela estavam 2 homens vestindo roupas de campo caqui e carregando fuzis. Eles não estavam caçando. Os fuzis eram modelos táticos, armas de estilo militar. Um dos homens falava em um rádio. Não consegui ouvir as palavras, mas pude ver sua postura, alerta e tensa. Eram seguranças terceirizados. David pegou um pequeno par de binóculos e observou a clareira. Há equipamentos, ele sussurrou. Sonda de amostragem de núcleo, analisador portátil.
Eles estão fazendo levantamentos minerais agora mesmo, em plena luz do dia, em uma área selvagem onde qualquer tipo de atividade industrial é ilegal. Eles não se importam, sussurrei de volta. Estão protegidos de alguma forma. Alguém em uma posição elevada está permitindo que isso aconteça. Observamos por 20 minutos. Os homens nunca relaxaram. Continuaram a esquadrinhar a floresta, armas em punho. O que quer que estivessem fazendo ali, estavam preparados para um confronto. Então eu senti uma mudança no ar, uma sensação de presença. Virei-me lentamente e lá estava ele. O protetor estava a 5 metros atrás de nós, silencioso como pedra. Devia estar ali há minutos, nos observando observar os homens. De perto, era ainda mais imponente do que parecia na câmera. Os ombros eram impossivelmente largos. Os braços pendiam quase até os joelhos. O rosto era como madeira esculpida, envelhecido e antigo. Mas os olhos estavam vivos com inteligência. Ele olhou para mim, depois para David, depois de volta para mim. Levantou uma mão enorme e apontou para os homens na clareira. Então falou. Aquela voz, profunda como a geologia, formou palavras em um inglês cuidadoso. Eles machucam a terra. Conseguia sentir. A criatura abaixou a mão. Você voltou. Não era uma pergunta. Ele me conhecia. Lembrou-se da minha câmera de 6 anos atrás. Sim, eu disse. Minha voz saiu como um sussurro. A criatura inclinou a cabeça. Você foi punida por mostrar a verdade. Novamente não era uma pergunta, uma constatação de fato. Ele entendia o que tinha acontecido comigo. Sim, eu disse novamente. A criatura fez um som, não exatamente um suspiro, mas como o vento passando por uma caverna. A verdade é perigosa para aqueles que lucram com mentiras. Ele apontou para os homens novamente. Eles pegam a pedra vermelha, a pedra que sonha. Se pegarem demais, a montanha morre. Se a montanha morre, a água morre. Se a água morre, tudo abaixo morre. Árvores, animais, pessoas, tudo conectado. Ele abaixou a mão e me olhou com aqueles olhos escuros. Você precisa fazer os outros verem. Fazê-los entender. A montanha não deve ser quebrada. Antes que eu pudesse responder, um dos homens na clareira gritou. Ele nos tinha visto, estava levantando seu fuzil. O protetor se moveu mais rápido do que qualquer coisa daquele tamanho deveria ser capaz de se mover. Ele agarrou David e a mim, um em cada mão enorme, e correu. Não para longe dos homens, mas mais fundo no vale, por uma encosta íngreme coberta de rochas soltas. Balas estalaram no ar. Ouvi gritos atrás de nós. O protetor não diminuiu a velocidade. Ele nos carregou como se não pesássemos nada, sua passada cobrindo 3 metros a cada passo. Atravessamos arbustos e troncos caídos. Meu corpo batia contra o lado da criatura a cada passo, mas seu aperto nunca afrouxou. Corremos, pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foi menos de 5 minutos. Então, o protetor parou. Estávamos na boca de uma caverna, uma abertura escura em uma face de penhasco cercada por uma floresta densa. O protetor nos colocou no chão com cuidado. Ele olhou para trás, por onde tínhamos vindo. Então olhou para nós. Fiquem aqui, seguro aqui. Eu os levarei para longe. David encontrou sua voz. Você está nos protegendo. A criatura fez aquele som de vento em cavernas novamente. É isso que os protetores fazem. Então se virou e correu de volta pela encosta, movendo-se pela floresta como uma sombra. Podíamos ouvir os homens gritando, suas vozes se aproximando. O protetor fez um som, um rugido estrondoso que ecoou pelas montanhas. A direção dos gritos mudou. Os homens o estavam seguindo, atraídos para longe de onde nos escondíamos. David e eu nos apressamos para dentro da caverna. A entrada era estreita, mas se abria para uma câmara maior. Luz suficiente se filtrava para que pudéssemos ver.
As paredes estavam cobertas de marcas, petróglifos antigos mostrando figuras e símbolos. No centro da câmara havia uma pilha de itens que pareciam deslocados, garrafas de água, embalagens de barras energéticas, um pedaço de tecido rasgado. Foi aqui que ele trouxe os trilheiros, disse David. Foi aqui que os manteve seguros. Olhei para as paredes. Os petróglifos mostravam figuras altas entre formas humanas menores. Um símbolo aparecia repetidamente, um círculo com linhas irradiando. O sol, talvez. Ou outra coisa. Algo sobre poder ou energia. David estava examinando o fundo da caverna. Rachel, venha ver isso. Fui mais fundo na câmara. As paredes ali brilhavam fracamente com uma luz avermelhada. A fonte era a própria pedra. A rocha estava incrustada com veios de um mineral vermelho escuro que parecia pulsar muito levemente. Toquei a parede. Estava quente. É isso que eles querem, eu disse. Este mineral. É isso que a Altura Mining está tentando extrair. David pegou seu celular e tirou fotos. Se este material for radioativo, mesmo em níveis baixos, remover grandes quantidades poderia desestabilizar toda a área. Contaminação das águas subterrâneas. Envenenamento do solo. Exatamente o que o povo de Joseph entendeu séculos atrás. É por isso que este lugar é sagrado, eu disse. Não por causa de poder místico, porque perturbá-lo é literalmente perigoso. O protetor entende isso. Ele tem observado este vale por tempo suficiente para ver as consequências. Precisamos documentar isso, disse Dave. Precisamos divulgar essa informação. Mas primeiro precisamos sair daqui vivos. Esperamos na caverna por 3 horas. Lá fora podíamos ouvir gritos ocasionais. Motores de veículos ligando e desligando. Os seguranças estavam vasculhando a área. Eventualmente, os sons desapareceram. O silêncio voltou à floresta. Esperamos mais 1 hora para ter certeza. Então, cautelosamente, saímos da caverna. A floresta estava vazia. Nenhum sinal do protetor, nenhum sinal dos homens. Voltamos com cuidado em direção aonde havíamos deixado Maria. O sol estava baixando. Sombras se estendiam longas pelas árvores. Estávamos quase no cume quando o protetor apareceu novamente. Ele saiu de trás de um abeto enorme e bloqueou nosso caminho. Nós dois congelamos. A criatura nos olhou por um longo momento. Então, enfiou a mão em sua própria pelagem espessa e tirou algo. Um objeto pequeno que segurava em sua mão enorme. Ele me ofereceu o objeto. Avancei lentamente e o peguei. Era um cartão de memória, do tipo usado em câmeras de trilha. Você deixou isso cair, disse o protetor. 6 invernos atrás, quando você fugiu do vale. Olhei para o cartão. Estava coberto de arranhões e sujeira, mas ainda intacto. Era do meu conjunto original de câmeras. Eu havia abandonado a maior parte do meu equipamento quando perdi meu emprego, incapaz de encarar voltar às montanhas para coletá-lo. Por que você guardou isso? Perguntei. Evidência, disse o protetor. Outras câmeras, outras pessoas, todas registrando os avisos, todas registrando a verdade. Ele enfiou a mão na pelagem novamente e tirou mais cartões de memória. Pelo menos 1 dúzia deles. Ele vinha coletando filmagens há anos. Todas as pessoas que capturaram imagens dele. Todos os avisos que foram descartados como farsa. Ele havia guardado a evidência. Isso deveria ter feito sua espécie entender, disse ele. Mas aqueles que lucram com o mal são hábeis em fazer a verdade parecer falsa. Eles punem aqueles que dizem a verdade. Recompensam aqueles que apoiam mentiras. Segurei os cartões de memória com cuidado. Isso prova tudo, eu disse. Todos os avistamentos, todos os avisos, anos de documentação. O protetor assentiu. Mostre a eles, faça-os ver. A montanha não deve ser quebrada. Ele deu um passo para trás, depois outro. Continuarei observando, continuarei protegendo, mas não posso parar as máquinas sozinho. Sua espécie deve escolher pará-las. Então, ele se foi.
desaparecendo nas sombras entre as árvores como se nunca tivesse estado ali. David e eu saímos na escuridão crescente. Maria estava esperando no acampamento no cume, sua fogueira já acesa. Ela olhou para nossos rostos e não fez perguntas, apenas nos entregou comida e café. Comemos em silêncio, processando o que havia acontecido. Naquela noite, deitado em meu saco de dormir sob as estrelas, tomei uma decisão. 6 anos atrás, minha tentativa de compartilhar a verdade me custou tudo, mas eu fiz isso sozinha, sem aliados, sem preparação adequada. Desta vez, seria diferente. Desta vez, eu tinha evidências além da minha filmagem original. Eu tinha os cartões de memória de uma dúzia de fontes diferentes. Eu tinha documentação de atividade de mineração ilegal. Eu tinha o testemunho dos trilheiros resgatados. Eu tinha o conhecimento histórico de Joseph Herrera. Eu tinha imagens de satélite mostrando danos ambientais. E eu tinha David, alguém que acreditava na verdade o suficiente para arriscar sua própria reputação novamente. Saímos na manhã seguinte. Quando chegamos ao estacionamento, virei-me para Maria. Quanto te devo por nos guiar? Ela balançou a cabeça. Nada. O que você está prestes a fazer é pagamento suficiente. Apenas me prometa que contará a história toda. Não apenas sobre o protetor, mas sobre por que ele é necessário. Eu prometi. Dirigimos de volta para Taos e passamos 3 dias no quarto de motel de David, organizando tudo o que tínhamos. Ele trabalhou na criação de um arquivo digital. Eu trabalhei na redação de um relatório abrangente documentando toda a sequência de eventos, desde minha filmagem original em 2018 até nosso encontro no Vale. Extraímos os dados de todos os cartões de memória que o protetor nos deu. 13 cartões no total, contendo filmagens de 7 câmeras diferentes ao longo de 9 anos. Cada clipe mostrava a mesma coisa. O protetor aparecendo para alertar as pessoas sobre o perigo. Os avisos eram consistentes. Voltem, não é seguro. Perigo aqui. Homens com armas. Às vezes a filmagem mostrava o protetor mais claramente. Às vezes era apenas uma forma distante entre as árvores. Mas a voz era sempre a mesma, inconfundível e impossível de descartar. David aprimorou o áudio de cada clipe e fez uma análise comparativa. Os padrões vocais correspondiam perfeitamente em todas as amostras. Mesmo locutor, mesmas características de fala, mesmas qualidades tonais que estavam no limite do que a anatomia vocal humana poderia produzir. Isso elimina qualquer possibilidade de farsa, disse ele. Você precisaria da mesma pessoa na mesma fantasia, usando o mesmo equipamento de modificação de voz, em locais diferentes ao longo de 9 anos. Ninguém mantém esse tipo de engano elaborado sem nenhum retorno. Entrei em contato com os trilheiros que foram encontrados na caverna. 2 deles concordaram em falar comigo extraoficialmente. Eles confirmaram o que suspeitávamos. Tinham ouvido máquinas na floresta. Tinham visto armadilhas de cabo esticadas entre as árvores. Quando tentaram investigar, o protetor apareceu e os removeu fisicamente do perigo. Não foi um sequestro, um deles me disse. Foi um resgate. Aqueles homens com armas teriam atirado em nós se nos encontrassem vagando por sua área de trabalho. Aquela criatura salvou nossas vidas. Perguntei se eles estariam dispostos a fazer declarações oficiais. Ambos disseram que sim, mas apenas se outras pessoas também se manifestassem. Eles não queriam ser alvos isolados como eu fui 6 anos antes. Eu entendi completamente. David fez uma descoberta no 4º dia. Ele estava investigando a estrutura corporativa da Altura Mining, seguindo a cadeia de propriedade através de subsidiárias e holdings. Ele encontrou algo que o fez recostar na cadeira e xingar baixinho. Você precisa ver isso, disse ele. Ele me mostrou um documento da Comissão de Regulamentação Pública do New México. Enterrado em páginas de linguagem jurídica densa,
estava um requisito de divulgação para pedidos de licença de mineração. A Altura Mining era obrigada a listar quaisquer partes com interesse financeiro no projeto. A lista incluía as entidades esperadas, firmas de investimento, bancos de desenvolvimento, fabricantes de equipamentos. Mas um nome se destacou: o Southwest Environmental Institute. Meu antigo empregador tinha uma participação financeira na operação de mineração. Eles receberiam uma compensação se a licença fosse aprovada e a extração começasse. Tudo de repente fez sentido. O Dr. Whitmore não estava tentando me proteger quando me pediu para manter minha filmagem em segredo. Ele estava tentando proteger o acordo comercial do Instituto com a Altura Mining. Quando a filmagem vazou de qualquer maneira, eles tiveram que desacreditá-la rapidamente antes que chamasse atenção para o vale. Então, me demitiram, destruíram minha credibilidade e garantiram que ninguém levasse minha evidência a sério. A corrupção era mais profunda do que eu imaginava. Não era apenas uma empresa de mineração pagando alguns especialistas. Era uma instituição de pesquisa respeitada, encobrindo ativamente evidências que ameaçavam seus interesses financeiros. David encontrou mais conexões. 2 dos membros do conselho do Southwest Environmental Institute também faziam parte do conselho consultivo da Continental Resource Development, a empresa controladora da Altura Mining. Os conflitos de interesse eram extensos e deliberados. Isso é maior do que um projeto de mineração, disse David. Isso é sobre como as instituições científicas são capturadas por interesses corporativos. Como o dinheiro molda o que conta como pesquisa legítima e o que é descartado como bobagem marginal. Não podemos simplesmente divulgar essa informação aleatoriamente, eu disse. Precisamos de uma estratégia. Se quisermos que isso tenha impacto, precisamos controlar como a história é contada. Passamos a semana seguinte construindo nossa abordagem. Primeiro, contatamos uma jornalista investigativa do Santa Fe Reporter, que tinha reputação de reportagens ambientais completas. O nome dela era Jessica Martinson. Ela havia revelado histórias sobre contaminação da água e extração ilegal de madeira. Enviamos a ela um resumo preliminar com detalhes suficientes para provar que estávamos falando sério. Ela nos ligou 6 horas depois. "Eu quero essa história", disse ela. "Mas preciso de acesso a tudo. Todas as filmagens, todos os documentos financeiros, todos os testemunhos, e preciso de tempo para verificar tudo de forma independente. Não posso simplesmente acreditar na sua palavra." Concordamos. Ela veio a Taos com um fotógrafo e um checador de fatos. Demos a ela acesso a tudo o que havíamos coletado. Ela passou 3 dias revisando as evidências, fazendo ligações, verificando fontes. No final do 3º dia, ela se sentou conosco e disse: "Este é o caso mais bem documentado de má conduta ambiental corporativa que eu já vi. E a criatura, o protetor, essa é a parte que fará as pessoas prestarem atenção. Mas precisamos de mais vozes, precisamos da perspectiva tribal, precisamos de 2 trilheiros resgatados, precisamos de declarações de outros pesquisadores, confirmando a validade da evidência." "Podemos construir isso", disse David. "Já temos a maior parte. Só precisamos coordenar a divulgação." Jessica assentiu. "Me deem 2 semanas para escrever isso. Vou fazer uma série de 3 partes. Parte 1, a descoberta e o encobrimento. Parte 2, a operação de mineração e as conexões corporativas. Parte 3, o que tudo isso significa para a proteção ambiental e a integridade científica." Enquanto Jessica trabalhava nos artigos, David e eu nos concentramos em construir uma coalizão de apoio. Entramos em contato com organizações ambientais, grupos de direitos indígenas, pesquisadores acadêmicos que estudavam biologia da conservação. Lentamente, cuidadosamente, explicamos o que havíamos encontrado.
A maioria das pessoas ficou cética no início, mas quando mostramos a evidência, quando viram as filmagens de múltiplas fontes ao longo de anos, quando revisaram os documentos financeiros, seu ceticismo se transformou em raiva. Quando Jéssica estava pronta para publicar, tínhamos cartas de apoio de 15 organizações. Tínhamos declarações de 6 pesquisadores dispostos a verificar a autenticidade da filmagem. Tínhamos o testemunho dos trilheiros resgatados. Tínhamos Joseph Herrera concordando em falar sobre a importância cultural do Vale. E tínhamos algo mais. Maria Sandoval nos colocou em contato com outros guias e residentes de longa data da área. Mais de uma dúzia de pessoas se apresentaram com suas próprias histórias de encontros com o protetor. Avistamentos breves, chamados distantes, avisos que eles haviam seguido. Nenhum deles havia relatado suas experiências oficialmente porque sabiam que não seriam acreditados. Mas juntos, seus relatos criaram um padrão impossível de ignorar. O primeiro artigo foi publicado em uma manhã de segunda-feira. Ao meio-dia, havia sido compartilhado 50.000 vezes. À noite, estava em alta em todas as plataformas de mídia social. A resposta foi imediata e avassaladora. Grupos ambientais entraram com petições de emergência para interromper qualquer trabalho na área disputada. O Procurador-Geral do Estado anunciou uma investigação sobre as atividades da Altura Mining. As agências federais de gestão de terras emitiram ordens de cessar e desistir. A história chegou ao noticiário nacional naquela noite, mas desta vez a cobertura foi diferente. Desta vez, os repórteres não estavam zombando da ideia de uma criatura falante. Estavam fazendo perguntas difíceis sobre corrupção corporativa e captura regulatória. A criatura não era a piada, era a vítima cujo habitat estava sendo destruído por lucro. O segundo artigo foi lançado 2 dias depois, detalhando as conexões financeiras entre o Southwest Environmental Institute, a Altura Mining e a Continental Resource Development. Ele nomeava indivíduos específicos, mostrava o rastro do dinheiro, documentava como a credibilidade científica havia sido usada como arma para proteger interesses corporativos. O Dr. Whitmore renunciou em 24 horas. O diretor de desenvolvimento do Instituto foi colocado em licença. 2 membros do conselho renunciaram. A reputação da organização estava em queda livre absoluta, desmoronando mais rápido do que qualquer um poderia prever. Foi uma implosão espetacular, do tipo que se torna um conto de advertência nos círculos acadêmicos por décadas. Instituições acadêmicas por todo o país começaram a revisar urgentemente seus próprios acordos de parceria corporativa e políticas de conflito de interesses, subitamente temerosas de que corrupção semelhante pudesse estar escondida em seus próprios departamentos. Comitês foram formados da noite para o dia. Revisões éticas foram lançadas. A contaminação da integridade científica pelo dinheiro corporativo havia se tornado a conversa dominante nas comunidades de pesquisa em todos os lugares. Meus antigos colegas começaram a entrar em contato comigo, um por um, suas mensagens chegando a todas as horas. A maioria era profundamente apologética, suas palavras cuidadosamente escolhidas, explicando que não sabiam da extensão total dos arranjos financeiros, que haviam genuinamente confiado no julgamento da liderança sem questionar. Eles haviam acreditado na instituição, no processo de revisão por pares, nos sistemas que deveriam proteger a integridade científica. Eles haviam sido ingênuos, admitiam agora, confiando demais em figuras de autoridade que se apresentavam como guardiões éticos do conhecimento. Alguns foram mais honestos em suas confissões. Admitiram que suspeitavam que algo estava fundamentalmente errado. Notaram a pressão incomum para chegar a certas conclusões, observaram a estranha relutância em investigar certas descobertas mais profundamente. Mas tinham tido muito medo de falar.
muito preocupados com suas carreiras, seu financiamento, suas reputações profissionais. Eles se convenceram de que ficar em silêncio era a escolha prudente, que provavelmente estavam errados de qualquer maneira, que causar problemas só prejudicaria seus futuros sem mudar nada. Aceitei seus pedidos de desculpa com uma graça comedida, mas não ofereci o perdão que buscavam. Eles tinham feito uma escolha, afinal. Deixaram o medo sobrepor seu compromisso com a verdade. Priorizaram a segurança pessoal em detrimento da integridade científica. Essa era uma decisão com a qual teriam que viver pelo resto de suas carreiras. Eu não guardava rancor pessoal, mas não os absolveria da responsabilidade por sua cumplicidade, por mais passiva que tivesse sido. O terceiro artigo da série de Jéssica foi nada menos que uma obra-prima do jornalismo investigativo. Ela foi além dos detalhes específicos de corrupção e fraude para enquadrar toda a história como uma profunda questão filosófica sobre o que valorizamos como sociedade. Valorizamos o lucro a curto prazo em detrimento da saúde ecológica a longo prazo? Valorizamos os interesses corporativos em detrimento da integridade científica? Valorizamos a extração econômica em detrimento do respeito aos limites naturais do que pode ser retirado com segurança da terra sem destruí-la para sempre? Ela entrelaçou ciência ambiental, sabedoria indígena, análise econômica e filosofia ética em uma narrativa que transcendia o caso específico e tocava em questões fundamentais sobre como nos relacionamos com o mundo natural. A escrita era poderosa, o argumento convincente, a evidência irrefutável. Ela encerrou o artigo com uma citação de Joseph Herrera, que me deu arrepios literais quando li pela primeira vez, sentado à mesa da minha cozinha, com o café da manhã esfriando nas mãos. O protetor tem nos avisado por gerações, Joseph dissera a ela. Não apenas sobre este vale específico, mas sobre como tratamos a própria terra, sobre as consequências da extração e do consumo sem fim. Podemos escolher ouvir esses avisos, ou podemos escolher destruir o que nos sustenta. Mas não podemos fazer as duas coisas. Devemos decidir quem queremos ser. A resposta à série, completa de 3 partes, foi absolutamente sem precedentes em escopo e velocidade. Em uma única semana, a Altura Mining retirou formalmente todo o seu pedido de licença, citando complicações ambientais imprevistas e preocupações da comunidade. A declaração, cuidadosamente redigida, não enganou ninguém. Eles estavam fugindo do escândalo o mais rápido que a burocracia corporativa permitia. A Continental Resource Development, a empresa controladora que financiava a pesquisa corrompida, emitiu sua própria declaração anunciando que estava cessando imediatamente todas as atividades de exploração em toda a Cordilheira Sangre de Cristo. Eles enquadraram isso como um gesto voluntário de responsabilidade ambiental, mas o subtexto era claro. Eles haviam perdido e sabiam disso. O dano às relações públicas era muito severo para continuar. O Bureau of Land Management, respondendo à enorme pressão pública e a múltiplas investigações do Congresso, designou todo o vale como uma área de pesquisa restrita, pendente de uma avaliação ambiental e cultural abrangente que levaria anos para ser concluída. Nenhuma mineração, nenhum desenvolvimento, nenhuma atividade comercial de qualquer tipo seria permitida, até que a avaliação fosse concluída e revisada. Líderes indígenas de várias tribos imediatamente pediram que a terra fosse devolvida à gestão e administração tribal permanente. Esse processo inevitavelmente levaria anos de negociação legal e disputas políticas, mas finalmente, genuinamente, havia começado. A conversa mudou de se o vale seria protegido para como seria protegido e por quem.
David e eu, de repente, nos vimos convidados para apresentar nossas descobertas em grandes conferências científicas por todo o país. Universidades que haviam rejeitado minhas candidaturas de emprego 6 anos antes, instituições que me trataram como uma pária quando eu mais precisei de apoio, agora desesperadamente queriam que eu falasse aos seus alunos sobre integridade científica e defesa da verdade. A ironia não me passou despercebida. Recebi ofertas formais de cargos de pesquisa em 3 instituições de prestígio diferentes, cada uma com pacotes de financiamento generosos e promessas de total liberdade acadêmica. As ofertas eram tentadoras à sua maneira, uma validação após anos de exílio profissional, mas recusei todas elas sem muita hesitação. Eu havia aprendido algo crucialmente importante durante aqueles 6 longos anos, trabalhando essencialmente sozinha em um porão de armazém apertado com recursos mínimos. Descobri que não queria mais fazer parte da ciência institucional. Não queria que minhas prioridades de pesquisa fossem moldadas por decisões de comitês, preocupações com financiamento e considerações políticas. Não queria navegar na política de departamentos ou me preocupar com comitês de titularidade ou comprometer minhas descobertas para satisfazer os requisitos de bolsas. Eu queria ser verdadeiramente independente, seguir as evidências onde quer que levassem, sem restrições institucionais. David sentia exatamente o mesmo. Tivemos longas conversas sobre o que viria a seguir, sobre o que havíamos aprendido com essa experiência. Decidimos juntos formar nossa própria organização de pesquisa, algo deliberadamente pequeno e ágil, que pudesse responder rapidamente a situações como essa, sem a interferência burocrática que assolava as instituições maiores. Nós a chamamos de Projeto Independente de Documentação da Vida Selvagem. O nome era direto, descritivo, despretensioso. Nossa declaração de missão era refrescantemente simples e clara: documentar espécies crípticas e ameaçadas sem viés. Investigar casos em que a proteção da vida selvagem entra em conflito com interesses econômicos. Compartilhar descobertas abertamente e completamente, independentemente das consequências políticas ou da pressão financeira. Nós a financiamos através de pequenas doações individuais e modestas subvenções de fundações ambientais que valorizavam a independência em detrimento do prestígio. Não era um trabalho de prestígio. Nunca nos tornaria famosos ou ricos. O pagamento era modesto, na melhor das hipóteses, mas era inteiramente nosso e era fundamentalmente honesto de maneiras que a pesquisa institucional nunca conseguiria ser. 6 meses depois que os artigos de Jéssica foram publicados e o Vale foi finalmente protegido, tomei a decisão de voltar mais uma vez. Eu precisava de um encerramento, precisava ver o lugar sabendo que estava seguro, precisava expressar gratidão ao ser que confiou em mim o suficiente para ser documentado. Fui completamente sozinha, escolhendo deliberadamente caminhar a partir de um início de trilha diferente com equipamento absolutamente mínimo. Apenas minha câmera, um caderno de campo e uma intenção respeitosa de dizer obrigada e adeus, sem agenda, sem plano de pesquisa, sem segundas intenções. Não precisei procurar ou esperar muito. O protetor me encontrou, como eu de alguma forma sabia que faria. Ele apareceu na luz dourada do final da tarde, saindo graciosamente de trás de um denso bosque de álamos, cujas folhas começavam a ganhar as cores do outono. A luz do sol, de baixo ângulo, atingiu sua pelagem castanho-avermelhada e a fez parecer quase luminosa, etérea, como algo de um mito tornado temporariamente visível. Ele caminhou em minha direção lenta e deliberadamente, seus movimentos fluidos e cuidadosos, e parou a cerca de 3 metros de distância, perto o suficiente para uma conversa, longe o suficiente para manter uma distância respeitosa. Nós nos observamos em silêncio por um longo momento. Eu falei primeiro,
precisando compartilhar as notícias. O vale está protegido agora, permanentemente protegido. Eles não vão minerá-lo, nem agora, nem nunca, se pudermos evitar. O protetor assentiu lentamente, o gesto de alguma forma transmitindo tanto satisfação quanto algo mais complexo. A montanha está segura, por enquanto. Por enquanto, repeti, captando a ressalva. Você acha que eles tentarão novamente, eventualmente? O protetor fez aquele som distinto, como o vento se movendo por cavernas profundas, que eu aprendi que indicava emoções complicadas. Homens que valorizam apenas o lucro nunca param de tentar. Eles esperam, são pacientes quando precisam ser. Encontram novas maneiras, novos argumentos, novas estratégias. Mudam leis, elegem líderes diferentes, esperam a atenção do público se voltar para outro lugar. Em 10 anos, talvez 20, talvez 50, eles retornarão com novas propostas e novas promessas. Pensei cuidadosamente nessa avaliação. Provavelmente era precisa, talvez até otimista. As forças fundamentais que queriam extrair minerais e lucrar com aquela montanha não haviam desaparecido ou mudado sua natureza. Apenas recuaram temporariamente, reagrupando-se para futuras tentativas. Então, o que fazemos? Perguntei. Como protegemos este lugar permanentemente? O protetor me olhou com aqueles olhos antigos e sábios que pareciam conter séculos de sabedoria. Você continua observando, continua dizendo a verdade quando outros querem enterrá-la. Você ensina os humanos mais jovens a ouvir, a ver o que realmente está acontecendo, a valorizar o que deve ser valorizado. Eu ensino os protetores mais jovens a continuar este trabalho quando eu me for. Nós dois protegemos a nossa maneira, usando nossos próprios dons, esperando que seja o suficiente. Ele estendeu uma mão enorme em minha direção, com a palma aberta. Uma oferenda, um convite. Hesitei apenas brevemente, depois estendi minha própria mão comparativamente pequena. A palma do protetor era áspera e quente, com a textura de couro velho irradiando um calor suave. Ela envolveu completamente minha mão e antebraço. Ficamos ali juntos por um longo momento, humano, e algo não exatamente humano. 2 tipos diferentes de seres conectados por um propósito compartilhado e respeito mútuo. Então, o protetor soltou minha mão lentamente e recuou, preparando-se para partir. Obrigado, amigo. As mesmas palavras que ele havia dito no clipe de vídeo que alguém me enviou anonimamente 6 meses atrás, a filmagem que mudou tudo, exceto que desta vez eu finalmente pude responder diretamente. Obrigada por proteger este lugar, eu disse com total sinceridade. Por proteger a todos nós, mesmo aqueles que não sabem que você existe ou entendem o que você faz. O protetor assentiu uma vez, profundamente, reconhecendo a gratidão. Então se virou com uma graça impossível e se afastou, desaparecendo na floresta que escurecia com o mesmo silêncio sobrenatural que sempre exibia. Sem galhos quebrando, sem folhas farfalhando, sem vegetação rasteira perturbada. Simplesmente lá, e depois ausente. Observei até que não houvesse absolutamente nada para ver, exceto árvores e sombras que se alongavam e a montanha se erguendo acima de tudo, eterna e paciente. Caminhei de volta lentamente enquanto a escuridão caía gradualmente, usando minha lanterna de cabeça para navegar com cuidado pela trilha cada vez mais obscura. Quando finalmente cheguei à minha caminhonete no estacionamento vazio, as estrelas estavam em plena força espetacular. A Via Láctea visível de maneiras que nunca era perto das cidades. Sentei-me no banco do motorista por um longo tempo antes de ligar o motor, apenas olhando para aquele céu magnífico e pensando cuidadosamente em tudo o que havia acontecido nos últimos 6 anos. 6 anos atrás, eu perdi absolutamente tudo ao compartilhar a verdade sobre o que havia descoberto.
mas eu a estava compartilhando sozinha, isolada, tentando desesperadamente fazer as pessoas acreditarem em algo que contradizia suas suposições confortáveis e desafiava interesses poderosos. Eu fui ingênua, despreparada, facilmente descartada e desacreditada. Desta vez, eu construí uma coalizão cuidadosa. Reuni metodicamente evidências de múltiplas fontes independentes, expondo os interesses financeiros específicos que motivaram o encobrimento. Conectei-me com pessoas como Joseph, que entendiam o significado mais profundo do que estava sendo protegido. Trabalhei com jornalistas que sabiam como alcançar a atenção do público. A verdade fundamental não havia mudado em nada, mas minha abordagem para compartilhá-la evoluiu drasticamente. E essa diferença estratégica fez toda a diferença no resultado. Quando finalmente liguei o motor e dirigi de volta para Taos na escuridão, continuei pensando no que o protetor me disse. Continue observando. Continue dizendo a verdade. Isso parecia a missão certa para qualquer tempo que me restasse. Não para convencer a todos, o que era impossível de qualquer maneira. Não para lutar todas as batalhas, o que levaria à exaustão e à derrota. Apenas para observar com atenção e documentar minuciosamente e falar honestamente sobre o que eu encontrasse. Algumas pessoas acreditariam em mim e no meu trabalho. Outras não. Nunca seriam convencidas, independentemente da evidência. Mas o trabalho importava, independentemente das reações individuais. A verdade tinha valor, independentemente da aceitação imediata. O vale estava seguro por enquanto, protegido pela lei e pela atenção pública. O protetor podia continuar sua vigília antiga, sem a ameaça imediata de destruição. E em algum lugar lá fora, nas montanhas, em uma dúzia ou 100 outros vales e lugares selvagens, outros protetores provavelmente continuavam seu próprio trabalho silencioso, não vistos e não reconhecidos pela maioria dos humanos, tentando manter a linha frágil entre o que deveria ser preservado e o que a fome humana queria consumir. Meu celular de repente vibrou com uma mensagem de David, a tela brilhando na escuridão. Novo caso em Wyoming. Vários fazendeiros relatando atividade estranha perto da fronteira de Yellowstone. Empresa de energia solicitando licenças de perfuração geotérmica em área anteriormente intocada. Interessada? Eu sorri, apesar do meu cansaço. Muito interessada. Envie todos os detalhes. O trabalho continuava. Sempre continuaria, caso após caso, batalha após batalha. Porque os protetores, por mais poderosos e antigos que fossem, não podiam fazer isso sozinhos. Eles precisavam de humanos dispostos a ver a verdade desconfortável e a dizê-la claramente, apesar das consequências. Humanos dispostos a arriscar conforto, reputação e carreira por algo maior que eles mesmos. Eu finalmente me tornei esse tipo de humana, e continuaria sendo esse tipo de humana até que o trabalho estivesse terminado, ou eu estivesse terminada. O que viesse primeiro. A estrada se estendia à frente na escuridão completa, iluminada apenas pelos meus faróis cortando a noite. Atrás de mim, as montanhas se erguiam contra as estrelas brilhantes, antigas e pacientes e cheias de mistérios que nunca seriam totalmente explicados ou compreendidos. Estava tudo bem. Era assim que deveria ser. Alguns mistérios deveriam permanecer misteriosos. Algumas proteções exigiam silêncio e segredo para funcionar. Mas algumas verdades precisavam ser ditas em voz alta e repetidamente e sem medo, até que as pessoas que lucram com mentiras não pudessem mais abafá-las com dinheiro e influência. Continuei dirigindo noite adentro, já pensando em Wyoming, em licenças geotérmicas e testemunhos de fazendeiros e em qualquer evidência que pudesse estar esperando para ser descoberta e documentada. O trabalho nunca estava realmente terminado. Mas esse era o ponto principal.
continuar observando, continuar protegendo os protetores que nos protegiam a todos. Isso era o suficiente, isso era tudo.